Sejam bem-vindos a mais uma aula de história e vou te avisando, hein? Esta aula está sensacional. Agora, sabe o que pode ser mais sensacional ainda? Você se inscrever neste canal, clicar no sininho, ativar as notificações e ainda deixar um like aqui pro seu professor. Gente, não perde essa aula, hein? Bora comigo para mais essa aula de história, minha gente! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vida e trabalho no espaço rural atual. Se até aqui nós estávamos falando sobre a construção do espaço rural na história do Brasil lá no passado, falando sobre a participação dos indígenas nesse processo, da cana-de-açúcar e da participação dos escravizados. Agora nós vamos olhar para o presente e vermos o que tem de diferente e o que não mudou neste espaço rural no Brasil historicamente. E já quero começar te mostrando essa tela, mudanças no espaço rural. Se teve alguma mudança ou se teve alguma permanência no jeito de se fazer essa determinada atividade. O plantio da cana-de-açúcar era diferente, a colheita da cana-de-açúcar era feita de maneira diferente. Você tem aí os escravizados fazendo esse trabalho e isso era feito de maneira forçada. Essa parte da história você já conhece. Quando olhamos para o presente, nós vemos uma grande diferença. Pode observar que não existem pessoas trabalhando nesta foto, que neste caso é o uso de máquinas para fazer esse serviço que lá no passado era feita por pessoas. Esta é uma grande mudança no espaço rural, na produção de cana-de-açúcar. E é claro, minha gente, que essas mudanças não vão acontecer da noite para o dia, não. Isso vai demorar um pouco. Essas mudanças, essas diferenças que vão acontecendo a partir dessas transformações no espaço rural, elas acontecem de maneira lenta, devagar. Não é assim da noite para o dia tão rápido. Tanto é que atualmente nós vamos ver algumas transformações, mas perceberemos ainda outras maneiras de se cultivar e de se produzir neste espaço rural. Pois se no passado nós tínhamos as grandes produções dos engenhos, que eram grandes propriedades, grandes fábricas que faziam essa plantação, não só na plantação da cana-de-açúcar, mas se existiam esse tipo de modelo de grande propriedade, hoje... Ai meu Deus, uma moto, gente. Só pra isso. Como é que grava um vídeo desse jeito? Meu Deus do céu. Atualmente nós vamos ter as grandes propriedades, mas também pequenos produtores rurais que vão continuar fazendo um tipo de trabalho um pouco diferente dessas grandes propriedades. Porque nas grandes propriedades, nos grandes latifúndios, são utilizados muitas máquinas, muitos equipamentos, muitas tecnologias, inclusive via satélite, que acompanham mais ou menos a previsão do tempo para saber se vai chover, se vai dar sol e outras informações. E aqui, neste modelo mecanizado, infraestruturas enormes com altas tecnologias, é feita uma grande propriedade, uma grande produção, por exemplo, de soja, de arroz, de café, de cana, onde isso é produzido. Agora, ainda no nosso país, existe um tipo de produção rural chamada de agricultura familiar, um modo mais tradicional, onde é a própria família que participa desta produção agrícola, deste cultivo e desta pecuária. Então não há uma grande participação de máquinas e grandes tecnologias e grandes equipamentos. É feito de uma maneira mais tradicional mesmo. E claro que há também uma grande diferença, porque lá no passado nós chamávamos isso de produtores rurais. Não, nós chamávamos de senhor do engenho. Era o grande responsável pelo engenho e ali era fabricado o açúcar, o café e outras produções da agricultura. Mas agora isso se diversificou e surgiram alguns trabalhadores, como por exemplo o agricultor, que é o que vai participar da produção dos alimentos, o pecuarista, que é o que vai participar da criação de animais, e também nós temos o apicultor, que vai cuidar da criação de abelhas para a fabricação de mel e outros produtos, e claro, tem também o extrativista, que é aquele que retira da natureza os elementos necessários para a fabricação de outros produtos. E aí, minha gente, tem gente que pensa que no espaço rural não é possível se divertir, mas olha que engraçado, no passado, este espaço rural realmente era só de trabalho, onde não se tinha tantas manifestações como nós conhecemos hoje, mas as primeiras realizações de festas, de festejos e de tradições surgiram exatamente nessas comunidades rurais. Então lá no passado, apesar de ser um lugar de trabalho, onde as pessoas trabalhavam muito,
e onde estava organizada a sociedade, foi ali que surgiram as primeiras festas e festejos religiosos de tradições e de costumes que, inclusive, nós utilizamos até hoje, como por exemplo, as festas tradicionais juninas, que normalmente acontecem em junho e você já deve ter participado de alguma delas. E aos poucos surgirão outras festas tradicionais, as festas das colheitas, as festas do cultivo. Por exemplo, aqui nessa foto você tem aí, ó, as festas agrícolas, como por exemplo a festa da uva lá no Rio Grande do Sul, a festa da fruta e muitas outras cidades que tem aí manifestações como essa, onde as pessoas festejam a colheita e traziam desenvolvimento, alegria e diversão para as pessoas que tanto trabalhavam nas lavouras. Isso vai nos mostrar que lá no passado, algumas manifestações religiosas, algumas festas, festejos foram surgindo e que vão dar origem a essas formas de lazer atuais, pois elas ainda são utilizadas hoje para atrair pessoas, para ter comércios, que é um lazer dentro deste espaço rural. E uma outra opção também são os passeios turísticos, os passeios a lugares com destinos turísticos, onde você pode caminhar, fazer trilhas, passear pelos lugares, conhecer as cachoeiras e curtir um lugar mais sossegado e tranquilo para você passar o fim de semana, por exemplo. Uma outra grande transformação que vai acontecer é a mudança das pessoas que vivem no campo para as cidades. Isso vai acontecer ao longo do tempo, não vai ser rápido, porque as pessoas começaram a perceber que não estavam mais tendo muito emprego nesse campo. Por quê? As máquinas começaram a fazer o trabalho que antigamente eram feito por pessoas. O desemprego começa. E o que você faz? Você busca uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade estava nas cidades. As cidades começaram a se desenvolver, começaram a ter indústrias. A construção civil, que é a construção de prédios e casas, também começou a se desenvolver cada vez mais e fez com que isso gerasse emprego nas cidades. Então, as pessoas que viviam nessas áreas rurais começaram a vir para as áreas urbanas e contribuíram para o crescimento dessa população urbana. Então as pessoas saíram do campo em busca de vida melhor para as suas famílias. Mas um outro movimento também vai começar a acontecer agora mais recentemente, porque existem pessoas que estão saindo da cidade para ir ao campo, é mesmo. Eles estão buscando tranquilidade, lazer, sossego e têm saído das cidades para ter casas e moradias nas áreas mais distantes da cidade. A ideia dessas pessoas é ter um pouco mais de contato com a natureza, tendo em vista que nas cidades isso tem se perdido, porque não temos mais árvores por aí, não temos grandes parques onde nós podemos ter um pouco de sossego e tranquilidade, onde podemos ler um livro, passear, fazer uma caminhada. Estes espaços verdes em contato com a natureza tem diminuído nas cidades, que são as grandes concentrações de pessoas, os engarrafamentos, essa grande circulação de pessoas. Isso contribui para que algumas dessas decidam morar no campo ou em áreas mais afastadas da cidade. E assim eu espero que você tenha percebido que tivemos algumas mudanças se a gente compara a maneira como as pessoas viviam nesse espaço rural lá no passado, na época dos indígenas e na época dos escravizados. Não temos mais aquelas características onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar nas fazendas, na produção de café, na produção de açúcar. Hoje esse trabalho se transformou e muitas máquinas realizam esse trabalho. E mais, aconteceu alguns movimentos neste campo onde as pessoas saíram de lá das áreas rurais e começaram a frequentar e a morar em áreas mais próximas das cidades. E isso vai transformando cada vez mais o espaço rural. E foi isso que nós vimos até aqui. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e você já sabe o que fazer, né? Vai deixando o like aí pra gente, pra bombarmos esse conteúdo de história e termos mais aulas incríveis daqui pra frente, tá certo? Gente, beijo grande e até a próxima aula. Tchau!